Olá, meu nome é Fernanda Gita Gomes. Eu comecei a dançar quando eu tinha 10 anos de idade, há 22 anos atrás. Estudava na escola, na quarta série, e a escola deu a opção de quem preferisse, ao invés de fazer educação física, frequentar as aulas de jazz, as meninas poderiam ter essa opção de frequentar as aulas de jazz. Eu, como nunca tive facilidade para os esportes, era uma pata, né, na verdade, eu resolvi dar uma chance pro jazz e acabei me apaixonando. Então eu fazia o jazz no lugar das aulas de educação física 2 vezes na semana com a professora Maria Tereza. E eu fui gostando, eu tive facilidade, sabe? E eu amei aquilo. E no ano seguinte, em 1999, ela decidiu abrir um grupo fora da escola, abrir um grupo para ela dar aula de jazz. E convidou as alunas que ela tinha na escola, as que tinham mais facilidade, aquelas ela percebia que mais gostava de dançar, para fazer aula fora da escola, fazer aula de jazz. E eu fui na hora. As aulas eram feitas no Sesc, 2 vezes por semana, sempre de terça e quinta. E eu lembro que a primeira coreografia que a gente aprendeu era Sandy Júnior, na música Eu Acho Que Pirei. Eu lembro a coreografia até hoje. Nossa primeira apresentação, né, o Festival da Maria Tereza, então foi em 1999. Nossa turminha apresentou a música da Britney Spears, Baby One More Time. Britney Spears tinha acabado de ser lançada, tinha lançado essa música e a gente dançou. A nossa apresentação foi na Casa da Cultura. Ainda não existia o teatro municipal, né? E aí a gente fazia as apresentações na Casa da Cultura. Foi uma apresentação de encerramento de ano, só tinha a nossa turma, que era uma turminha de criança, né? Pré-adolescente. E conforme o tempo foi passando, a gente foi crescendo, outras turmas foram sendo criadas, turmas para adulto, assim. E assim o grupo foi crescendo. Como a gente era uma turminha assim, a gente estudava bastante gente na mesma escola, todas as apresentações assim, tipo eventos de 7 de setembro, festa junina que tinha na escola, a gente apresentava uma coreografia do jazz. E a gente costumava apresentar também em outras escolas para divulgar o grupo da Maria Tereza e chamar mais gente. E pelas aulas serem no Sesc, a gente também era convidada para todos os eventos do Sesc. Então a gente dançava em festas juninas do Sesc, em eventos na Praça dos Pioneiros. Dançamos em alguns eventos do município também, como abertura de jogos e afins. A gente dançava muita música pop, que era Britney Spears, muita Christina Aguilera e Backstreet Boys. E basicamente a gente dançava o jazz. Mas como entrou a moda da música pop, a coreografia, assim, eles foram pedindo mais um hip hop, sabe? As músicas não combinavam tanto com jazz. Mas não existia hip hop aqui em Paranavaí. Então, a Maria Tereza ia buscar coreografias fora. Ela mesma não tinha muita facilidade para o hip hop. Então, ela convidava algumas alunas que tinham mais facilidade, mais afinidade com o estilo, para irem fazer cursos fora. Isso eu acho que eu já tinha uns 13, 14 anos, assim. E aí a gente ia para Curitiba, nos festivais internacionais de hip hop, em eventos que tinha lá, com curso de hip hop. E a gente aprendia as coreografias lá, aprendia o estilo, as novidades do hip hop e trazia de volta para a nossa cidade. E aí ela chamava algumas alunas, né, as que tinham mais afinidade, mais condições financeiras de irem, tudo. Então a gente ia, fazia o curso, aprendia as coreografias e voltava para cá e passava as coreografias para as colegas de turma. Ensinava o que a gente tinha aprendido, se inspirava para montar outras coreografias de hip hop, além do jazz. Então a partir daí que eu comecei a ensinar, que eu comecei a passar a coreografia para as minhas colegas de aula, né? E aí, em 2003, ela me convidou para ser professora de hip hop, de abrir uma turminha. Quando eu conheci o hip hop, eu me apaixonei pela modalidade, sempre gostei muito do jazz, mas quando eu conheci o hip hop, eu tive mais afinidade.
Então eu digo que o hip hop é a minha modalidade preferida, até a que eu danço melhor, né? Tenho mais facilidade. Então ela convidou se eu queria abrir uma turminha de hip hop. E eu tinha 15 anos em 2003 e eu topei. Então eu comecei a dar aula para as turminhas, era uma turminha infantil de hip hop. E sempre buscava, ia para Curitiba fazer curso. Então eu fiz cursos com grandes nomes como Otávio Nassur, Tatiana Sanches, nomes internacionais como Guiú, sabe? E sempre buscando o que a gente não tinha aqui, porque a gente não tinha aula e professores de hip hop na nossa cidade. Então a gente ia para fora e buscava, fomos aprofundando no hip hop, conhecemos que tem vários estilos, então eu fiz cursos de vários estilos de hip hop, como popping, locking, raga jam, fiz curso de house dance e fui vendo que o hip hop também era um universo totalmente diferente do jazz. Então comecei com 15 anos, em 2003, a ser a coreógrafa de hip hop do grupo Maria Tereza. Então comecei com a turminha infantil, que conforme foram crescendo, foram evoluindo, e nós fomos abrindo outras turmas. Conforme eu fui pegando mais experiência, a gente abriu turmas mais velhas, turmas adolescentes, aí tinha a turma intermediária, tinha a turma avançada, o grupo avançado de hip hop. Além de eu ir para os cursos, buscar as coreografias, tudo, eu buscava muita inspiração nos DVDs de shows. Como a gente não tinha o YouTube, sabe? Igual hoje em dia, que é tudo fácil, a gente digita hip hop no YouTube, aparece gente dando aula, explicando o que ensinando coreografia. Naquela época, a gente pegava muitos DVDs de shows, de Britney Spears, da Janet Jackson, eu adorava o show da Janet Jackson, e buscava muita inspiração. E era lá que a gente buscava inspiração para os estilos das coreografias, para o estilo de roupa, a gente via como os dançarinos se vestiam, o que eles usavam nos pés, o cabelo que eles usavam, e a gente ia incorporando essa cultura do hip hop que a gente não tinha aqui e trouxemos para o nosso grupo de dança. Sempre, conforme eu ia fazendo os cursos de hip hop, eu também fazia cursos de jazz, tudo. E também fui conhecer o balé. A Maria Tereza oferecia aulas de balé. Ela convidou a professora Cristiane Ferreira para dar aula de balé para as alunas dela. E eu fui conhecer. Também fiz vários anos de balé. Depois fui fazer balé na escola da Cristiane, que era o Balé Devan. Faltou um ano para eu me formar em balé e acabei parando porque não era o meu preferido, né? O balé é um estilo totalmente diferente do jazz, o hip hop é mais clássico. Então eu danço com o grupo da Maria Tereza desde quando ele inaugurou, surgiu, né, em 1999. E todo ano a gente faz apresentações no final do ano. São festivais temáticos, cada ano a gente usa um tema diferente, usa uma história diferente. E é sempre um desafio a gente buscar coreografias inspiradas naqueles temas, músicas que combinam, sabe? E o que vai fazer, o que não vai fazer. Então aí a gente monta as coreografias de acordo com o tema. Inicialmente a gente se apresentava na Casa da Cultura, já tivemos apresentações em clubes como o SPDC, o Campestre, até inaugurar o Teatro Municipal. A gente se apresentava no teatro e era uma delícia, as noites de ensaio, nervoso, era o auge, sabe? Assim, a gente trabalhava o ano todo para chegar nos festivais e eu participava de todos. Teve vários temas como Rei Leão, O Mundo na Ponta dos Pés, Brasil na Ponta dos Pés, Vem Dançar com a Gente. Fizemos festivais sobre filmes, sobre as décadas musicais, sobre os melhores musicais da Broadway. Então a gente utilizou bastante tema variado, sempre trabalhando, sabe, o jazz, o hip hop. O grupo chegou a oferecer também aulas de sapateado e balé por um tempo, mas que não foram tão bem quanto o jazz e o hip hop. Eu só não participei de um festival, que eu não dancei em um festival em 2016, que eu estava grávida,
E aí eu não pude dançar. O médico pediu para eu parar as atividades físicas e eu falei, eu não quero ficar de fora. Eu falei que eu gostaria muito de participar e a gente estudou uma possibilidade de como eu poderia participar do festival sem dançar. Então, no ano do Rei Leão, que foi em 2016, eu fui personagem. Eu interpretei o macaco, o Rafiki, que é o que ergue o Simba, né? E eu tava grávida, de barrigão, tudo. Eu abri o espetáculo com a música inicial. Então, eu não deixei de participar. E durante esses anos que eu fui coreógrafa de hip hop, eu dei aula para turminhas peguei elas crianças e acompanhei o crescimento, acompanhei a evolução e elas foram crescendo. E é muito legal, sabe? Às vezes eu reencontro elas na rua, assim, uma ou outra eu ainda mantenho contato, mas eu reencontro e elas falam, professora, adorava suas aulas, que saudade do hip hop, que época bacana, e como era legal. E eu vejo que algumas até seguiram essa carreira, sabe? Tenho 2 ou mais alunas que hoje em dia foram minhas alunas, começaram comigo e hoje em dia são professoras de hip hop, trabalham com isso e seguiram carreira nesse ramo. Então é muito legal de ver que a paixão que eu tenho pela dança, minhas aulas também despertou essa paixão em outras pessoas e elas foram seguindo carreira e tudo mais. Também dei aula de jazz por volta... Eu tinha 17 anos, em 2005, 2006, por aí. A minha amiga, professora que era professorinha de jazz, né, professora das turminhas de jazz, do grupo da Maria Tereza, ela engravidou. E aí a Maria Tereza assumiu algumas turmas avançadas e tal, e perguntou, Fer, você não quer assumir as turmas de jazz? Eu falei, claro, né? Eu já tinha minhas turmas de hip hop, eu dava aula toda terça e quinta, na parte da tarde e tal, e eu peguei mais algumas turminhas de jazz. Eu sempre fiz aula de jazz, então comecei a dar as aulas de jazz também. Então me tornei professora de hip hop e de jazz. Eu trabalhava os dois estilos. E eu sempre fui apaixonada pela dança, né? E eu pensava, cheguei no terceirão, não sabia o que fazer, fiz um teste vocacional, a psicóloga falou, o caminho que você escolher, você vai se dar bem. Mas eu não sabia que caminho escolher, mas eu tinha essa paixão pela dança, e como aqui em Paranavaí não tinha faculdade de dança, de artes, nada assim, e nunca foi minha intenção deixar nossa cidade, eu fui fazer educação física. Fiz educação física na FAFIPA, que hoje em dia é chamada de Unespar, né? Então, em 2008, eu entrei na faculdade, devido a esse amor à dança, que eu escolhi a educação física. A Maria Tereza, que foi minha mentora em toda a vida na dança, ela também era professora da faculdade. Então, eu tinha certeza que era isso que eu ia fazer, entrei na educação física. E lá dentro... ela criou um projeto que oferecia aulas de hip hop para os acadêmicos do curso de educação física, aulas gratuitas, né? Então ela me convidou para ser a monitora, coreógrafa, professora desse projeto e eu aceitei. E aí a gente dava aula para os acadêmicos da FAFIPA, para os acadêmicos de educação física da FAFIPA. Quem quisesse fazer aula podia vir e fazer aula sem custo nenhum. E era muito interessante porque ela oferecia só horas, certificado de horas para eles. E vinha gente que nunca tinha dançado, vinha bastante meninos e super iniciantes, no nível, sabe assim, que nunca tinham dançado, não conheciam a dança, não conheciam o hip hop. E aí a gente foi trabalhando desde o começo, os passo a passo, tal. E tinha gente que evoluía tanto, o crescimento era tão grande, e a paixão pela dança e a afinidade, que também a gente convidava esses acadêmicos para dançar, para se apresentar no festival do grupo da Maria Tereza. Então tinha acadêmicos que faziam aula desde o primeiro ano da faculdade até o 4º ano, então fazia os 4 anos, e tenho muitos alunos que hoje em dia seguem também a carreira na dança, né? Não como professores de hip hop, mas tenho alunos que nunca tinham dançado
conheceram a dança através das minhas aulas de hip hop e foram dançando e se aperfeiçoando e hoje são professores de zumba, de fit dance, sabe? Nas academias. E é muito gratificante ver que eu também fiz parte da história dessas pessoas, da escolha das suas carreiras, que é muito legal ver isso, a gente mantém contato até hoje e tal. Alguns até ainda dançam no grupo da Maria Tereza e esse projeto, né, durou vários anos, né, durava até esse ano. E então, conforme eu fui dando essas aulas de hip hop, jazz, a minha fama como professora de jazz e hip hop, né, na cidade foi crescendo. E eu fiz alguns trabalhos particulares, como festas de 15 anos, valsas de casamento. E me convidaram também para ser professora de jazz da Academia KR, que inaugurou em 2009. Onde eu atuei alguns meses, mas acabou não vingando. Eu participei da inauguração da academia como professora de jazz e tal. E depois me convidaram para fazer parte do projeto do Centro da Juventude, como professora de jazz e hip hop. O Centro da Juventude era um lugar muito legal, uma estrutura muito legal, com uma proposta muito legal. Atender adolescentes, né, de 12 a 18 anos da comunidade, sem custo nenhum e com uma estrutura muito legal. Tinha piscina, tinha a sala de dança com barra toda espelhada, ventilador, tinha tatame para fazer aula de luta, tinha rádio, tinha anfiteatro, tem ainda, né? Então me chamaram para ser a professora de jazz e hip hop. E a proposta era oferecer várias atividades como luta, pintura, rádio, jazz, natação, aula de futebol para a comunidade, para jovens de 12 a 18 anos, oferecendo contraturno escolar. Então a gente oferecia as aulas no turno da manhã, da tarde e da noite. No turno da manhã, acabou não tendo muita procura de jazz. Então, aí nós passamos as turmas de jazz e hip hop para tarde. E o turno da noite, eu não podia pegar, né? Sim, porque eu comecei a fazer faculdade de administração na parte da noite. Então, aí passei para um professor, para o Arthur, que inclusive era meu aluno, né? Do grupo da Fafipa. E aí eu vi que ele tinha muita afinidade, ele gostava, e eu convidei, Arthur, você não quer assumir minhas turmas de hip hop à noite, lá no Centro da Juventude? E ele acabou assumindo, deu super certo. Então eu ficava com o turno da tarde, oferecendo aulas de jazz e de hip hop. Tinha mais procura o jazz. A maioria dos alunos eram meninas, e elas gostavam muito do jazz. Então a gente começou com turma iniciante, separadas por idade, e conforme o tempo foi passando, foi evoluindo, sabe? O Centro da Juventude inaugurou em 2012 e eu estava lá desde que tinha inaugurado, né? Então começamos com as alunas iniciantes que foram evoluindo, fiquei vários anos lá, então pude acompanhar a evolução de várias meninas. Acompanhei, além da evolução, a saída também de várias meninas, porque elas só podiam ficar lá até 18 anos, né? Então, conforme elas foram evoluindo, a gente foi criando novas turmas mais avançadas, intermediárias, e foi um trabalho muito legal. Eu acho que foi o trabalho mais gratificante que eu já tive, porque eram meninas que não conheciam o jazz, não sabiam o que era aquilo, e elas iam para aula de jazz e adoravam. E elas elogiavam, falavam, professora, é muito legal, sabe? E ver que eu trouxe esse conhecimento para elas, essa cultura do jazz, do hip hop, sabe? Assim, dessas modalidades de dança, é muito legal ver que elas conheceram, abriram a mente e viram a dança por um outro ângulo. Então elas faziam a aula, era exigida a frequência delas, elas não podiam faltar, tudo, senão perdia a vaga, né? Mas elas gostavam muito. Então a gente fazia bastante apresentações
nos eventos internos do Centro da Juventude, e a gente fazia apresentações em eventos também do município. Já apresentamos em semanas especiais do Sense, em eventos da Provopar, nos apresentamos em algum evento da RPC também, e eu levava essas meninas para se apresentarem nos festivais de dança de Paranavaí, no teatro. E era muito legal ver elas saindo da aulinha de jazz, a gente preparando a coreografia, montando a coreografia, ensaiando, e elas indo no teatro, sabe? No camarim, apresentando, era muito gostoso. Era muito gratificante mesmo ver elas assim, sabe? E era uma turma muito unida, assim, muito apegada, a gente se dava muito bem, era a turma fechada, né? E eu lembro, nunca vou me esquecer do dia do meu aniversário, caía numa quinta-feira, que era dia de jazz. E aí eu cheguei e a secretária do Centro da Juventude, antes de eu entrar na sala de jazz, ela falou: Fernanda, você pode passar ali, conversar com a diretora um pouquinho? Ai, eu fiquei tão apreensiva, falei, mas o que eu fiz? O que será que aconteceu? O que as meninas aprontaram? E eu fui nervosa até eu chegar lá na diretora, a moça falou, ela tá lá na cozinha. E quando eu entrei na cozinha, as meninas tinham preparado uma festinha surpresa pra mim, sabe? Foi um dia bem emocionante. Elas mesmas fizeram o bolo, os docinhos, salgadinhos, e a gente comeu, se divertiu. E é um negócio que eu nunca vou esquecer. É ver o brilho no olhar delas de conhecerem o teatro, de se apresentarem, de falarem que estavam nervosas, sabe, perante uma apresentação, porque as apresentações sempre motivou muito. E muitas falavam, ai, quando eu crescer eu quero ser professora de dança. Ai, eu quero ser professora de dança. Inclusive, algumas entraram na faculdade de Educação Física, estão cursando Educação Física e foram minhas alunas lá no Centro da Juventude. Então é muito, muito legal ver que eu também fiz parte da história da vida delas, que eu incentivei uma coisa bacana, sabe? Essa paixão pela dança. Eu lembro que, eu não me recordo agora o ano, mas a gente fez um flash mob no shopping. Nós fomos chamadas para fazer um flash mob na época que os flash mobs estavam na moda. Nós fomos convidados para fazer um flash mob no shopping, cidade, Paranavaí. E aí a gente juntou todas as turmas de jazz e hip hop do Centro da Juventude para ficar bastante gente e fazer uma coreografia bem legal. E aí a gente se apresentou no shopping, tudo, sabe? Quando um começa a dançar, e aí vem outro e começa a dançar, e foi bem legal, as meninas ficaram bem animadas, o pessoal gostou bastante. Então, com o grupo do Centro da Juventude, eu fiquei até o ano de 2016, que foi quando eu engravidei, e o médico pediu para eu parar de fazer atividade física, então eu fiquei de 2012 até 2016. Eu acho que se eu não tivesse engravidado, eu estaria lá até hoje, porque o que eles ofereciam era muito legal, oferecem, né? Muito legal, a proposta é muito bacana, e a turma era muito legal, muito responsiva, eles aceitavam bem o jazz. Nós fizemos alguns trabalhos diferentes, como eu convidei a minha professora de balé, que era a Cristiane Ferreira, eu convidei ela para dar aula para as minhas alunas de jazz, para elas conhecerem também o que era o balé, sabe? Qual que é a diferença do jazz e do balé. Então elas fizeram aula de balé. Nós fizemos também uma competição de valsa, na qual eu convidei os acadêmicos da FAFIPA, né, alguns meninos, para irem lá e a gente montar uma coreografia de valsa com as meninas, para elas vivenciarem também o que era a dança de salão, o que era dançar com parzinho, sabe? Qual que era a diferença de você dançar sozinho e você dançar com parzinho, também foi bem legal. O grupo da FAFIPA, a gente também fez várias apresentações, a gente se apresentou além dos festivais do grupo da Maria Tereza, a gente também se apresentou em festivais de dança de Paranavaí, abertura de jogos, o Centro da Juventude também, nós fomos em eventos da FAFIPA, abertura de eventos, então era muito legal, assim, sabe? Eu levava os dois grupos. Os dois eu tenho muito carinho porque eram pessoas que nunca tinham dançado, que estavam tendo seu primeiro contato com a dança, e eu via brotar neles a paixão pela dança.
E as alunas do Centro de Juventude foi mais gratificante, porque às vezes elas falavam que era o momento mais legal da semana delas, que elas não viam a hora de chegar no dia do jazz, que elas adoravam. E eu saí de lá com o coraçãozinho apertado, sabe? Mas eu sei que eu deixei em boas mãos, deixei a turma com outra professora que também foi minha aluna de hip hop, né, e foi evoluindo. E eu acompanho assim de longe, tenho contato com algumas, mas que já saíram, minhas alunas já fizeram 18, já estão seguindo sua vida, né? Mas eu acompanho pelo Facebook e tal, e o grupo ainda tá firme lá, o Centro da Juventude também é um lugar bem legal. Então, como eu disse, eu fazia faculdade de administração no período da noite, na Unipar, e uma coordenadora de projetos da Unipar também me convidou para fazer um projeto de dança dentro da Unipar. E eu topei. Era um projeto que oferecia aulas de hip hop para os acadêmicos da Unipar, independente do curso. A maioria dos cursos eram à noite, então as aulas eram oferecidas à tarde, uma vez por semana. Então nós começamos com esse grupo também, uma vez por semana, tal, tinha uns 4 alunos e a gente montava as coreografias e dançava em alguns eventos da Unipar, dançava no intervalo da noite para chamar os alunos, os acadêmicos conhecerem o grupo, saber que existe. Dançamos em eventos do Instituto Federal também. Durou, se não me engano, durou 1 ano, porque os alunos que estudavam à noite geralmente trabalhavam, né, no período da manhã e da tarde, então eles não conseguiam frequentar as aulas, esse contraturno não deu certo, o horário não dava certo. E esse grupo de hip hop foi em 2013, sabe? Então não chegou a vingar muito o grupo da Unipar. O que mais deu certo foi o grupo da Maria Tereza, o grupo da Fafipa e o grupo do Centro da Juventude. Esse ano a gente quis abrir novas turmas de hip hop, abrir turmas adultas de hip hop, né? Porque eu costumava, no grupo da Maria Tereza, eu costumava dar muita aula para adolescente, e eu tinha muitas turmas avançadas e fortes de hip hop. E depois que eu engravidei, eu acabei, dispensando algumas turmas, ficando só com uma turma ou outra. Mas esse ano a gente tinha decidido voltar com força total no hip hop. Então abrimos diversas turmas, tanto iniciante quanto intermediário, avançado, turmas adultas. Fizemos bastante divulgação por volta de fevereiro, segunda quinzena de fevereiro, começo de março, a gente já iniciou as aulas. Tava bem legal, as turmas bem cheias, o pessoal tava gostando, sabe? Falando que estavam amando as aulas. Gente que nunca tinha feito hip hop, só fazia o jazz, acabou se apaixonando pelo hip hop, porque ele é muito mais solto, ele é muito mais relaxado, mais divertido, menos rígido que o jazz. Então, as turmas estavam indo bem legais, assim, sabe? A gente fazia aula 2 vezes por semana, tinha as turmas avançada, intermediária, iniciante, e foi quando começou essa história de pandemia. Na verdade, a gente ouvia, né? Ouvia falar do coronavírus, mas pensava, isso nunca vai chegar aqui e tal. E nossas aulas estavam a 1000, né? Começamos em fevereiro, depois da segunda quinzena de fevereiro e março, e aí em março chegou, né? Acho que, se não me engano, foi dia 13, por aí, que eu lembro que a gente ia ter aula de hip hop no dia seguinte. E aí teve essa história do para tudo, pandemia. E aí eu liguei pra Maria Tereza e falei, Maria Tereza, que história é essa da pandemia? O que a gente vai fazer? Eu cancelo a aula amanhã? Eu dou aula normal amanhã? O que eu faço? E aí a Maria Tereza falou, não, Fer, aula normal amanhã, vamos continuar, tal. Se piorar, a gente vê o que vai fazer. E aí eu lembro que eu mandei no grupo do WhatsApp, falei, pessoal, amanhã aula normal, hein? Quero ver todo mundo lá, e todo mundo animado. E nesse mesmo dia à noite, a Maria Tereza me ligou e falou, Fer, cancela. Não vamos dar aula não, vamos dar um tempo. A gente achava que era só 15 dias parada no começo, né? Não, vamos ficar uns 15 dias, depois de 2 semanas a gente volta. E aí, então já mandei, gente, não vai ter mais aula não.
cancela tudo amanhã. E aí foi quando cancelou. E a gente achava que depois de 15 dias ia voltar, e não voltava, não voltava, não voltava, e a gente não queria perder o entusiasmo dos alunos. E então a gente se reunia, os professores, para procurar uma solução, e a gente não sabia o que fazer. A gente não sabia se mandava vídeos com coreografias, ensinando para eles aprenderem em casa. A gente não sabia se fazia aula online, ou não sei, sabe assim, a gente estava bem perdida, ninguém sabia de nada, ninguém tinha direções para dar pra gente, sabe assim, normas, não existia nada, ninguém sabia de nada, tava tudo fechado. E a turma de hip hop, eu ainda perguntei se queriam continuar a aula online, o que a gente ia fazer. A gente acabou mandando alguns vídeos e decidiu fazer as aulas online. Então, fechou tudo em março, ficamos um tempo parado e em maio, junho, a gente começou a movimentar uma oficina de dança para todos os alunos do grupo da Maria Tereza, que iam ser oferecidas aulas de axé, de jazz, de hip hop, né? Cada semana um estilo, com um professor diferente, para chamar, para animar, para motivar os alunos a fazerem as aulas online. Então, cada professor, né, preparou suas aulas online, eram 2 aulas, né, 2 aulas na semana, uma semana para cada professor. E eu não sabia como ia ser, como eu estava muito apreensiva, porque eu nunca tinha dado uma aula online. Eu ia ter alunos de todas as idades. Eu não sabia se as pessoas iam querer participar da minha aula, não sabia se as pessoas iam gostar. Eram pessoas que tinham níveis diferentes na dança, né? Que alguns já tinham dançado hip hop, outros nunca tinham dançado. Então eu tava muito apreensiva na primeira aula, mas a gente fez e foi muito legal, a participação foi muito bacana, todo mundo gostou. A gente sempre fez um aquecimento, um alongamento e a coreografia, uma coreografia fácil para todo mundo pegar. Mas as aulas online não são iguais às presenciais, né? Em setembro a gente voltou com as aulas presenciais, porque a dança é muito prática, né? Olho no olho, o professor vê se o aluno tá pegando, você vê no olhar do aluno, na cara do aluno, se ele tá gostando da coreografia, se tá tendo dificuldade, sabe? Se não. Então é muita interação entre o coreógrafo e os alunos, mas depois que voltou presencial, foi melhor, seguindo todas as normas de vigilância, tudo. Esse ano a gente já encerrou, vai ser o primeiro ano que a gente não teve festival, por motivos óbvios, né? E acho que é isso, essa é a minha história dentro da dança, né? Então eu sou bailarina desde os 10 anos de idade, há 22 anos atrás, e coreógrafa desde 2003. Coreógrafa do grupo Maria Tereza, onde a gente fez várias apresentações, coreógrafa do grupo de dança da Fafipa e coreógrafa do grupo do Centro da Juventude, além da KR e da Unipar, que foram bem pouquinho e tal, mas que a gente fez bastante apresentações, durou bastante tempo. São o grupo da Maria Tereza, o grupo da Fafipa e o grupo do Centro da Juventude, e é um caminho muito gratificante. Eu não escolheria outro caminho, outra profissão. É muito gostoso de ver, sabe? O que a dança traz na vida das pessoas. E eu acho que é isso. Essa é um pouco a minha trajetória, né, artístico-cultural dentro da nossa cidade, como bailarina e coreógrafa, buscando sempre trazer para nossa cidade o que não tinha, o diferente, mudar, né? Busquei conhecimento fora para trazer para cá e sempre aperfeiçoando e mudando as coreografias e acho que é isso. Muito obrigada por me ouvirem até aqui.